Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Muito bem, queridos, nós estamos iniciando o mês de agosto e eu separei aqui, eu preparei uma mensagem, uma reflexão e eu tenho certeza, se você conseguir prestar atenção, Deus vai falar ao teu coração. Deus vai ministrar sobre a tua vida. Como eu disse agora há pouco, profetizando que vamos ter 31 dias de bênçãos. Claro que bênçãos, elas acontecem. E não quer dizer que não vamos ter algum tipo de luta, de batalha. Mas nós temos que entender que nós confiamos em Jesus. E ele diz, olha, eis que eu estou convosco todos os dias. Então a presença de Deus na nossa vida todos os dias vai nos dar força para vencermos os obstáculos do dia a dia. Portanto, estamos profetizando sim, com fé, com confiança, que será um mês incrível do agir de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui praticamente 3 textos bíblicos. Eu escolhi um texto, o primeiro, Lucas, capítulo 6, o verso 12 e 13. Depois eu quero ler uma passagem do livro de Jeremias, capítulo 29, do 11 ao 14. E depois eu quero ler também 2 Crônicas, capítulo 15. Desses textos que nós vamos aqui compartilhar um assunto de fé, de esperança para as nossas vidas, para os dias atuais. Diz assim Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Muito bem, eu quero destacar isso aqui porque eu gosto demais desse texto, porque a gente percebe que aqui Jesus estava iniciando, ele precisava ali então separar, escolher os seus 12, a sua equipe. Hoje no mundo corporativo o pessoal diz muito ao nosso time, quer dizer, a nossa equipe. Então, Jesus, ele passou a noite em oração, porque com certeza ele já tinha muitos discípulos, muitos seguidores, mas ele precisava de 12 para formar a sua equipe, de linha de frente, vamos usar esse termo. Então o que ele fez? Ele orou a noite toda. O que eu quero comentar com vocês, eu quero que você entenda. Dependendo do que você quer fazer, você precisa ter o momento de oração. Você precisa pedir a direção de Deus. Nós terminamos ontem o mês de julho, que tivemos 31 dias. E o mês de julho, você que me acompanha aqui, certamente leu o livro de Provérbios, ou pelo menos ouviu alguns ensinamentos nossos aqui, através do livro de Provérbios. Então, tudo que você leu e aprendeu é para você continuar colocando em prática. Esse é o negócio, Esse é o correto quando você aprende a palavra e coloca em prática no seu dia a dia. Então, o primeiro passo, Jesus orou a noite toda, porque no dia seguinte ele tinha uma decisão importante para tomar. Ele tinha que escolher pessoas a dedo, e ele escolheu 12. Então, isso que você precisa, e eu preciso, nós precisamos sempre estar atentos a isso, que você precisa ter o seu momento de oração para pedir direção para as suas decisões, para as suas escolhas. Entendeu? Então, isso é muito importante. Tudo que você for fazer, todo o trabalho, todo o seu empreendimento, seus negócios, sua empresa, enfim, tudo na vida, família, tudo que você imagina, você precisa apresentar a Deus em oração. E Jesus passou a noite toda. E de repente, a gente às vezes passa 3 minutinhos em oração e achar que vai resolver tudo. 3 minutinhos é bom? Claro que é bom, mas às vezes você vai ter que se dedicar um pouco mais. E eu estou acreditando que neste mês de agosto, o povo de Deus, o povo da fé, provavelmente vai ter sim que orar um pouco mais. Oração nunca é demais, tá certo? Tem gente que fala assim, mas só ora. Então, tem que orar. Orar e agir. A própria palavra,
oração. Olha que interessante. Oração. Tem ora e no final termina com ação. Oração. Tem gente que está orando, mas não está agindo. Mas para a gente agir, é importante a gente agir conforme a direção do Espírito Santo. Por isso que essa é a introdução desta mensagem de fé ao seu coração. Bom, o exemplo então nosso é Jesus. Então vamos seguir os passos aí de Jesus. O outro texto que eu separei aqui é Jeremias 29, do 11 ao 14. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A ênfase aqui é justamente a batalha espiritual. Esse é o foco da dinâmica da palavra de hoje. É a busca por Deus, ou a busca a Deus e a batalha espiritual. A gente vê na Bíblia, gente, que há repetidas referências em toda a Escritura sobre a busca do povo de Deus por Ele. Interessante que nessas passagens bíblicas subentende-se uma busca por Deus num nível de intensidade, que tem que ter essa intensidade na busca de Deus, além do que se pode chamar de oração comum. O termo aqui, buscar, em conjunto com a expressão de todo o vosso coração, sugere aqui uma gravidade que toca os limites do desespero. Interessante que esse termo aqui, buscar, sugere um seguir atrás. Vou repetir, buscar sugere um seguir atrás, ou uma perseguição cuidadosa de um objetivo desejado. Sugere também um zelo no processo de procura. Nós vamos ler um outro texto daqui a pouco, de 2 Crônicas 15, verso 2, que Azarias promete que o Senhor estará com o seu povo desde que o povo o busque de todo o seu coração. Ou seja, outra indicação aqui da ênfase de Deus na intensidade e no zelo na oração. Pergunto a você, você tem falado com Deus todos os dias? Você tem falado com Deus só quando tem problemas difíceis para serem resolvidos? Ou você fala com Deus todo dia, independente se está tudo calmo na sua vida ou se tem uma turbulência de problemas para resolver? Claro que o ideal é nós conversarmos com Deus todos os dias. Você ter prazer de ter o seu momento de oração, alguns chamam momento devocional, momento de reflexão, momento de meditação. Você medita numa porção das Sagradas Escrituras e você ora, você busca, lembrando que a oração, você pode orar qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Amigo, amiga, lembre de uma coisa, Deus está 24 horas nos monitorando, Ele sabe de tudo, mas Ele quer a nossa atitude em buscá-lo. Está escrito aqui, ó, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é uma intensidade, você busca com fome, você busca com vontade, porque você sabe que Deus vai ministrar sobre a tua vida, e quando você ora, vai vir a você paz, vai ter paz na sua mente, paz no seu espírito,
porque Ele vai ministrar. Enquanto eu estou falando aqui, há uma glória, há uma unção, eu sinto a presença de Deus, aleluia, oh aleluia, remai shekandalarabai. Receba, meu querido e minha querida, receba a unção do Espírito Santo, receba o poder do alto, receba força, receba ânimo, receba alegria, receba inspiração do alto. Jesus é contigo, Jesus está conosco, aleluia, aleluia. Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, ninguém será, pode se levantar, pode ter um levante do inimigo, mas vai ser um levante para ser destruído, porque o nosso Deus vai lutar por nós, aleluia. Você pode dizer um glória a Deus aí, você pode dizer amém, você pode dizer Deus está comigo, Deus está tocando em você agora, eu creio que sim, tem gente sendo curada agora, tem gente sendo abençoada agora, e no final desta palavra, eu quero orar junto com vocês. Vamos formar uma grande corrente de oração. De Curitiba, para o Paraná, para o Brasil, para as nações. É o poder de Deus chegando até você no dia de hoje. Mas eu quero dar uma pausa aqui para pedir para você, tal que ouvindo pelo rádio, glória a Deus, que maravilha, ótimo demais, você que está me ouvindo pelo rádio, continue ouvindo. Mas se você está me ouvindo pelo canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, não esqueça de pegar essa palavra de hoje, essa reflexão, tá? E compartilhar com o maior número possível de pessoas. Pegue o link dessa pregação e mande para várias pessoas, porque eu tenho certeza que este mês de agosto vai ser de um grande avivamento espiritual, um grande mover do Espírito Santo em nossas vidas. E eu tenho dito para Deus: Deus, eu quero fazer parte da tua agenda, Senhor, não me deixe fora da tua agenda. Eu oro e peço isso, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. E eu tenho dito sempre para Deus: Deus, tudo que o Senhor está fazendo ou ainda vai fazer nessa terra através do teu povo, não me deixe fora, eu quero estar incluído, Pai, nos teus projetos, como eu creio que estou. Assim você também, que me ouve, certamente você está incluído no projeto de Deus. E Deus tem muito mais para você. Aleluia. Gente, está tão forte enquanto eu estou ministrando aqui, enquanto eu estou falando aqui, há uma glória, há uma unção. Deus está aqui comigo, o Espírito Santo está comigo. Estamos vivendo um dos melhores momentos do nosso ministério, porque o agir de Deus está forte. Aleluia. E eu creio sobre a tua vida, sobre o teu lar, a tua família, o teu trabalho, os teus negócios, a tua cidade, sobre a nossa nação. Deus está agindo. E o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, aleluia. Receba esta palavra, porque Deus está dizendo assim: olha, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então Deus vai ouvir como tem ouvido o nosso clamor, as maravilhas do Senhor. A glória do Senhor está descendo aí na sua vida, na sua casa. Então receba o teu milagre agora, receba a cura divina agora. Você que está doente, essa doença está saindo agora, creia. Eu creio, gente, eu creio. Eu creio que quando você ouve uma pregação inspirada, quando Deus está na pregação aqui, Deus já vai curá-lo com a palavra, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela é poderosa, e para aquilo que ela é enviada, vai ter provisão, vai ter cura, vai ter salvação, vai ter milagre, vai ter vitória, minha gente, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Mas me vem à mente aqui um texto que está chegando agora para mim aqui. Jeremias 29, verso 7 diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E aqui eu quero dar uma palavra profética para a nação brasileira, para o Brasil. Claro que serve para outras nações, mas eu quero me direcionar ao povo do Brasil. Ore pelo Brasil. Ore pela cidade que você mora, porque você orando, Deus fará maravilhas, e havendo paz, você vai ter paz. Então procure a paz da sua cidade. Ore pela cidade. Ore pelo seu município onde você mora. Ore pelo Brasil. Claro, você que está me ouvindo pela internet, em qualquer outro país do planeta Terra, ore pela nação que você está residindo, que você está morando. E se você é um brasileiro
que está morando, vamos dar um exemplo aqui, você está me ouvindo, você é brasileiro, mas mora, por exemplo, nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Inglaterra, ou na Itália, ou em Portugal, ou na Espanha, em outro país, entendeu? Então, se você está aí, ore pelo país que você está residindo, certo? Mas ore pelo Brasil, a nação sua também, entendeu? É muito importante. Então eu creio que esse mês de agosto está incrível e será magnífico. Correntes serão quebradas, correntes do mal serão destruídas. Deus é juiz, o justo juiz, e ele fará maravilhas através do seu povo, através de você que está me ouvindo neste momento. Muito bem. Agora, vamos então para o terceiro texto e logo, logo eu vou orar com todos vocês. Outro texto que eu escolhi aqui, dentro dessa mensagem inspirada, é justamente em 2 Crônicas, capítulo 15. Eu quero aqui destacar o seguinte. Nesse capítulo aqui de 2 Crônicas, nós encontramos aqui uma poderosa mensagem de fé e esperança, que se destaca na história do povo de Israel. Este capítulo nos ensina que quando buscamos a Deus de todo o coração e nos voltamos para Ele, encontramos não apenas a sua presença, mas também a sua proteção e a sua bênção. Aleluia! E é interessante que a mensagem central é que Deus está sempre disposto a ouvir aqueles que o buscam sinceramente. Ele promete estar ao nosso lado em tempos de dificuldade, oferecendo consolo e força. Ao nos voltarmos para Ele, podemos experimentar uma renovação espiritual e um reavivamento em nossas vidas. Quem sabe, meu querido e minha querida, você está precisando justamente disso, de uma renovação espiritual. Quem sabe estou falando com pessoas que oravam e agora não oram mais, que liam as escrituras e hoje não está lendo mais, que antes você buscava com mais intensidade, hoje não está buscando mais. Então você está precisando disso aqui, de uma renovação espiritual. Então, se você está nos ouvindo, é um sinal que Deus fará a parte dele na sua vida. E você tem que querer essa renovação. Se você está me ouvindo, já é um sinal que você quer e vai ter esse reavivamento em nossas vidas. Muito bem, diante dessa história bíblica, a gente vê aqui no capítulo 15 de 2 Crônicas, que assim como o rei Asa e o povo de Judá se comprometeram a buscar a Deus e a obedecer aos seus mandamentos, somos chamados no dia de hoje, minha gente, a fazer a mesma coisa. Interessante que a fé nos inspira a confiar no plano divino, mesmo diante das adversidades. É a fé, minha gente. Por isso que eu li no início aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa conexão com Deus, com o Criador, com o Todo-Poderoso, é a nossa fé, a nossa confiança nele. Então a fé nos inspira a confiar no plano divino, mesmo diante das adversidades. E o plano divino não falha. Agora, tem a esperança. Claro, a esperança é renovada quando lembramos que Deus não nos abandona e que ao buscá-lo encontramos paz e direção. Então diga assim, quando eu busco a Deus, eu encontro paz e direção. É isso. Então você vai tomar uma decisão, você vai ter que fazer uma escolha. Quem sabe é neste mês de agosto que vai ser o mês da sua grande decisão, em algo da tua vida aí é com você. E você precisa de uma direção. Então, ore e tome essa decisão com certeza que Deus está nessa decisão. Portanto, meu querido e minha querida ouvinte, que possamos nos lembrar sempre de que, em meio aos desafios da vida, a fé e a esperança em Deus são nossas âncoras. Vou repetir para você. Vou repetir para você entender. Que possamos nos lembrar sempre
de que, em meio aos desafios da vida, a fé e a esperança, diga aí, fé e esperança em Deus são nossas âncoras. Ele está conosco e com Ele podemos superar qualquer obstáculo, minha gente. É isso mesmo. Que essa verdade nos encha de coragem e nos motive a avançar, confiantes no seu amor e na sua fidelidade. Aleluia! Que glória! Que tremendo que está essa palavra. Jesus de Nazaré, que fluiu gostoso. Espero que você esteja recebendo a mesma coisa que eu estou recebendo neste momento. Enquanto eu estou falando, ministrando, sendo o canal de Deus, o porta-voz de Deus, da palavra de Deus para você, eu estou recebendo para mim. Eu estou tomando posse para mim. E já quero declarar de novo 31 dias de bênçãos para todos nós. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo através da minha fé. Embora eu creia que você que está do outro lado também tem fé. Todo mundo tem uma partícula de fé, mas essa fé ela pode crescer, desenvolver. Por isso que Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é na palavra. Nós vencemos o inimigo na palavra de Deus. O próprio Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, por Satanás, Jesus ficou um período de oração, de consagração, de jejum, e após esse período, a Bíblia diz que ele teve fome. É isso mesmo. Um dos textos que registra é justamente no capítulo 4, né? Capítulo 4 de Mateus. Tem Marcos também, tem Lucas, né? Mas eu escolhi Mateus. Olha só. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você vence o inimigo com a palavra de Deus. Essa palavra significa o rema de Deus, a revelação de Deus. Ou seja, o que é falado ou dito, uma declaração profética, uma declaração da palavra. Em contraste tem o Logos. O Logos, que é a expressão de um pensamento, uma mensagem, um discurso. Ou seja, isso que eu estou falando, ensinando para vocês, eu estou falando dentro de um Logos, mas tem dentro do Logos a palavra rema para você, uma palavra revelada. O rema é a comunicação da mensagem. Aleluia, esse rema, você está ouvindo eu falar aqui. No meio da mensagem, uma frase pode ser um rema de Deus para você, uma revelação de Deus que vai te impulsionar, vai te encorajar e vai abrir a tua visão espiritual, vai fazer você entender melhor as coisas de Deus e andar por fé e não por aquilo que você vê. Talvez, à nossa volta, você olha com os olhos naturais e vê problemas, né? Vê dificuldades, vê um monte de coisa, tá certo? Só que quando você consegue olhar pelos olhos da fé, essas coisas ficam pequenininhas e você fica gigante, porque Deus é a nossa fortaleza, Jesus é a nossa segurança, entendeu? Agora, voltando aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, eu separei aqui 3 versículos, o 2, o 7 e o 12. O versículo 2, e saiu ao encontro deles Azarias, filho de Odebe, e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Gente, que texto fácil de entender. Azarias, um profeta, se dirige ao rei Asa e ao povo de Judá, trazendo aqui uma mensagem clara sobre a presença de Deus. E a presença de Deus enfatiza nesse verso que a presença de Deus em nossas vidas é condicional à nossa busca por Ele.
Isso, minha gente, sugere um relacionamento ativo e intencional. Então, busque a presença de Deus. Seja intensivo na sua busca por Deus todos os dias. Todos os dias. Não faça como muitos. Só buscam a Deus quando tem um problema. Só falam com Deus com intensidade quando está com um problema, parece que não tem solução. Não, não faça isso em nome de Jesus, mas busque a Deus independente. Se tudo está indo bem com você, está tudo tranquilo, tudo paz, não tem nenhum tipo de confusão, continue falando com Deus, continue buscando a Deus, tá certo? É assim que funciona, minha gente. É assim que funciona. Claro que em tempo de uma batalha maior, claro que a gente intensifica mais. Isso é óbvio. Mas não deixe de sempre buscar a Deus. Porque a presença de Deus em nossas vidas é essa condicional. A nossa busca por Ele. Então isso está sugerindo o quê? Como eu disse, um relacionamento ativo e intencional. Ame a Deus de todo o seu coração. Porque Ele nos amou primeiro. Aí ele tem uma promessa aqui. Tudo na Bíblia tem uma promessa de busca. Ele diz, se o buscardes, o achareis. O que é isso aqui, gente? É um convite à ação. Lembra que eu falei da palavra oração? Termina com ação. Tem gente orando, mas tem que agir, meu irmão. É isso mesmo, tem que agir. É isso aí. Então se o buscardes, o achareis, é um convite, então, à ação, a busca genuína, resulta em um encontro com Deus, aleluia. Agora, tudo tem uma consequência, né? Existe a consequência quando a pessoa não quer Deus. Ah, eu não quero Deus nesse projeto, eu não quero Deus na minha vida. Tem pessoas que não falam assim, mas as atitudes estão dizendo assim. Então existe uma consequência de se afastar dele. A segunda parte desse versículo alerta que se abandonarmos a Deus, Ele também se afastará de nós, indicando que a nossa relação com Ele depende do nosso compromisso. Então, ame a Deus sobre todas as coisas. Clame por Ele diariamente, não só para pedir, mas, é claro, para agradecer, para exaltar o nome do Senhor. Então, eu quero dizer o seguinte, que esse versículo aqui, ele está nos encorajando, gente, a buscar a Deus ativamente em nossas vidas diárias, lembrando-nos da importância de manter uma conexão próxima com Ele. Então aproveite que nós estamos iniciando o mês de agosto. Você que está me ouvindo no 1º de agosto, nessa sexta-feira especial, que você possa então atualizar a tua vida com Deus, né? Que você possa, vamos assim dizer, repaginar a sua vida espiritual. Veja, está buscando a Deus? Se você me acompanha aqui sempre, semanalmente, certamente você ouviu as ministrações do mês de julho. E julho a gente enfatizou a leitura de Provérbios. Então, ou seja, que você entenda, você buscou, Deus te deu sabedoria, Deus está te dando direção. Então, continue nessa caminhada, continue nessa intensidade. Não para menos, para mais, sempre crescendo e sempre melhorando. Entendeu? Então, é assim que Deus quer para a nossa vida. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o versículo 7 de 2 Crônicas 15. O verso 7 ele diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Eu disse para vocês hoje já, acredito eu, né? Que Deus é um Deus de recompensa. Ele recompensa aquele que o busca, aquele que clama a Ele, aquele que quer andar com Ele, vai ter recompensa. Este versículo é uma exortação para que o povo se mantenha firme na sua fé e também em seus esforços espirituais. Esforço aqui não quer dizer que é um esforço físico, de carregar algo pesado, não. Mas é um esforço, uma intensidade de buscar, de querer, né? De buscar a presença de Deus, de ter novas experiências com Deus, na sua caminhada de fé, na sua caminhada com Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. Então, essas duas palavras, esforço e perseverança, a palavra esforçai-vos implica o quê? Ação, minha gente. Implica ação
e determinação. Então nós temos que ter mais ação e mais determinação. Porque tem gente que desanima fácil. Ela começa um projeto, um dia, 2 dias, uma semana, um mês. No segundo mês ela já está desanimada. Ah, isso aqui eu acho que não é para mim. Está muita luta, é muito problema. Tem outros que começam no emprego novo e ele diz assim, estou feliz. Ele dá até testemunho. Pastor, estou feliz. Consegui um novo emprego. Pastor, essa é a minha primeira semana. Ai, que bênção. Deus me abençoou. Estou trabalhando, estou feliz. Essa empresa é bacana. Eu estou gostando de trabalhar aqui. Passou 30 dias. Segundo mês ele, já estou sendo perseguido. Amado, preste atenção. Vou dizer uma coisa que pode impactar muita gente. O único lugar que não tem problema, o único lugar que vai estar um silêncio, sabe onde é? É no cemitério. E se tiver tendo algum problema lá no cemitério, é porque tem gente viva fazendo coisa errada lá. Você está entendendo? Então, meu amado, onde tiver gente, onde você for, por mais maravilhoso que seja, pode ter algum tipo de situação. Então você quer o quê? Você quer que... Aqui não é paraíso, aqui na Terra ainda não é um paraíso. Tem as batalhas da vida, é isso aí. Por isso que a Bíblia, se você ler com cuidado, você vai observar que Deus está sempre falando, esforçai-vos, não desanime. Pode notar, Deus está sempre nos encorajando. Eu sempre digo que Deus é o maior encorajador, é o maior que torce pela nossa vitória, desde que estejamos seguindo os passos que Ele está nos dando a direção. Então, essa palavra esforçai-vos implica ação e determinação. Agora, o cristão é chamado a não desanimar, mesmo diante de dificuldades. Gente do céu, graças a Deus, né? Tenho vivido essa fé. Graças a Deus, isso que eu estou pregando, eu busco colocar em prática. É desafiador. Se eu for contar algumas histórias aqui para você, você pensa o quê? Prego o evangelho praticamente há 30 anos. E quando Deus falou que era para entrar no rádio, que ele tinha projetos através do Ministério do Rádio também, eu entrei. Mas tive 3 fases de desafios. E a gente continua enfrentando desafios. Você está entendendo? Todo mundo enfrenta. Só que tem um detalhe. Quando você obedece uma orientação de Deus, quando você obedece os princípios da palavra do Senhor, quando você obedece ao chamado que Ele deu para você, Ele vai suprir, Ele vai dar vitória. Agora, vitória diante do quê? De um desafio, não é verdade? É assim. É assim. Então, o cristão é chamado a não desanimar. Não desanime, meu irmão. Conte conosco, mas você tem que se ajudar. Você tem que se ajudar, meu querido e minha querida. Mesmo diante de dificuldades. Entendeu? Então, tenha ânimo. Agora, tudo tem uma recompensa, correto? Olha a recompensa. A promessa de que a vossa obra terá recompensa. O que é isso, gente? É uma motivação poderosa. Lembrando que Deus valoriza nossos esforços e que há frutos para aqueles que perseveraram na fé. Como Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é isso? Recompensa. Tudo tem recompensa. Tudo na Bíblia trabalha com recompensa. Mas para ter recompensa, você tem que fazer algo para ser recompensado. Entende? Então, nos momentos de desânimo, devemos nos lembrar de que nossos esforços na fé não são em vão e que Deus reconhece e recompensa nossa dedicação. Aleluia. Aleluia. Sinto uma glória de Deus, gente. Eu sei que você também está recebendo essa glória, esta unção aí onde você está me ouvindo, seja aí na sua casa, aí no seu escritório, na sua loja, dentro do seu carro, enfim, certo? Mas eu quero, dentro dessa mensagem, eu quando era solteiro, morava eu e minha mãe. E eu tinha o meu quarto, e no meu quarto, na cabeceira da cama, tinha um quadrinho pequeno, pendurado na parede. Com esse versículo aqui que eu vou ler para você. Esse versículo encaixa bem no que nós estamos ministrando no dia de hoje. 1 Coríntios 15, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
E eu lia praticamente todos os dias esse versículo. Que era um quadrinho que ele estava ali na cabeceira da minha cama, eu levantava, olhava para ele e lia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa mensagem ela é cristocêntrica. A sua vitória está em Cristo. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo, tudo, tudo por nós. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais, muito mais do que vencedores. Amém? E para concluir, para a gente orar, o versículo 12 de 2 Crônicas 15. E entraram em aliança para buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Esse verso aqui, ele está descrevendo aqui a resposta do povo de Judá à mensagem de Azarias, indicando uma decisão coletiva de se comprometer com Deus. Quando ele diz aqui aliança, a ideia aqui é de entrar em aliança, é um compromisso sério e deliberado de buscar a Deus, demonstrando um desejo de se reconectar com a sua vontade. Então, aliança tem a ver com compromisso. Quando eu casei com a minha querida Eva, pastora Eva, Edson e Eva, quando nós nos casamos, eu lembro o quê? Eu fui colocado uma aliança no meu dedo. E outra aliança no dedo dela, uma aliança. Então eu tenho uma aliança com essa querida mulher de Deus. Você está entendendo? Então você tem que ter essa aliança com Deus. Então, essa aliança é você se reconectar. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão nessa fé, estão entendendo, estão na fé, estão na bênção. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão se afastadas da fé. Talvez você decepcionou com gente, com pessoas, com, sei lá, tanta coisa, né? Que você decepcionou. Mas eu sempre digo, Jesus nunca vai nos decepcionar. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, volte-se para Jesus. Ele quer restaurar a sua vida. Se reconecte com Deus, com a vontade de Deus. Mas ele fala também nesse texto da totalidade do coração e da alma. A expressão de todo o coração, de toda a sua alma. O que está dizendo aqui, gente? Sublinha a profundidade desse compromisso. Ou seja, a busca por Deus deve ser sincera e abrangente. Esse verso aqui, a gente comentou aqui, convida justamente, gente, nos convida a considerar o nível de nosso compromisso com Deus. Um relacionamento verdadeiro com Ele exige entrega total e sinceridade. Então se entregue hoje totalmente para Jesus. Quero fazer 2 convites. O primeiro, se você ainda não conhece Jesus, se você está me ouvindo pela primeira vez, então eu te apresento Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Diga, Jesus, entra na minha vida. Eu arrependo dos meus pecados, das minhas falhas. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Então faça isso com fé, que Ele vai agir na sua vida. Agora, o outro convite é para você que conhece Jesus, conhece passagens bíblicas, mas por alguma razão você esfriou na fé. Você está nos ouvindo porque você está dizendo, nossa, eu vou ouvir esse pastor, vamos ver se ele tem a resposta. Olha, eu não tenho a resposta, mas o Deus que eu prego tem a resposta. Então eu posso dizer que eu também tenho a resposta porque eu estou passando uma receita bíblica para você. Então se reconecte, tenha com Deus, sua ligação novamente com Deus. Vamos supor que você desligou-se espiritualmente falando. Se volte hoje. Hoje é dia de você se reconciliar, se reconectar com o Criador através de Jesus. Jesus que é o bom pastor. Jesus que é o médico dos médicos. Jesus que é o que tem poder para perdoar os nossos pecados. Então eu concluo dizendo o seguinte. Esses versos aqui que eu analisei, 2, 7, 12, de 2 Crônicas 15, nos ensinam sobre a importância de buscar a Deus, a necessidade de perseverança na fé e o valor de um compromisso sincero com Ele. Eles nos encorajam também a ter uma relação ativa, confiante e dedicada, prometendo que, ao fazermos isso, experimentaremos a sua presença e bênçãos em nossas vidas. Que assim seja para todos nós no dia de hoje. Eu quero encerrar essa mensagem, esta palavra, orando com todos vocês. Mas antes de eu orar, você que está me ouvindo pelo rádio, então se terminou o programa, então você já acabou o programa, você já ouviu e está tudo certo. Mas se você está ouvindo a gente pelo nosso canal no YouTube, você tem a oportunidade de
compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Abaixo aqui do áudio ou do vídeo no canal no YouTube tem uma palavrinha escrita assim, compartilhar. Você clica ali, vai gerar o link dessa mensagem e você pode passar para os seus amigos através dos grupos do WhatsApp, espalhar aí na sua rede social se você quiser o link e daí a pessoa vai poder ouvir. É isso mesmo. Talvez a pessoa pode dizer assim, mas hoje em dia o pessoal não está ouvindo mensagens longas. Pelo contrário, mas quando o conteúdo é bom, o Espírito Santo vai agir e a pessoa vai ouvir sim, e ela vai ser abençoada. E você, divulgando essa pregação para outras pessoas, você também estará evangelizando junto com a gente. Você faz parte desse ministério, você sabe disso. Você faz parte quando você compartilha, quando você ora pela gente e quando você também semeia uma semente financeira. Inclusive você que é um semeador, não esqueça, neste mês de agosto, continue semeando. Não pare, meu irmão, não pare. Porque diante dessa mensagem de hoje, Deus vai dar a semente para você e vai ter coisas tremendas de bom acontecendo na sua vida. Amém? Vamos orar então? Nós oramos e já desejo a todos uma sexta-feira abençoadíssima, um excelente e abençoado final de semana para todos vocês, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento da palavra, porque é o momento da palavra que nos traz fé, que nos traz encorajamento, que nos dá ideia, que nos dá inspiração para termos uma vida vitoriosa. Senhor, eu quero te agradecer porque estamos iniciando o mês de agosto e eu creio que esse mês vai ser incrível. Teremos 31 dias, eu tenho certeza, de superação, de bênção, de alegria e muitas almas, muitas pessoas se converterão ao Senhor Jesus. Muita gente vai ser salva este mês. Muitas pessoas serão abençoadas. E quem ouvir essa mensagem e quem receber essa oração também será tocado pelo teu poder. Pai querido e santo, eu te apresento todos os pedidos que estão chegando para nós e todos os pedidos que chegaram de segunda-feira até hoje, sexta-feira. Todos os pedidos nós colocamos aqui no altar da oração, pedindo nesse 1º de agosto a tua intervenção nessa causa, nessa situação que esta pessoa precisa até mesmo de um milagre, que a provisão venha. Se é uma provisão financeira, ela consiga êxito. Se é uma cura divina, ela seja curada agora. Se é um milagre no casamento de restauração conjugal, a restauração aconteça hoje e neste final de semana. Ou seja, que a paz de Cristo reine no coração dos nossos ouvintes. Oramos também, ó Pai, em favor daqueles que hoje estão se reconciliando contigo e que estão se entregando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Senhor, perdoa os seus pecados e escreva o nome desta pessoa no livro da vida, porque já queremos começar o mês de agosto pescando milhares e milhares de almas para o teu reino, Pai. Usa-nos para a glória do teu santo nome. Abençoa também os nossos agentes de Deus, aquelas pessoas queridas, Pai, que o Senhor tem levantado para ser um semeador financeiro no agindo Deus que impedirá. Abençoa o dizimista, o ofertante, o agente de Deus e todos que ajudam e que vão continuar ajudando ou aqueles que vão começar a semear a partir de hoje, Pai. Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, seja sobre todos. Abençoa a água que eu separei aqui no estúdio, no meu copo, Senhor, que esta água abençoada, após a oração, se torne um remédio espiritual. E quem separou também aí na sua casa, no seu escritório, a água, talvez ali um documento, uma pasta com documentos, e ele está colocando diante do Senhor em oração, Pai. Senhor, dê socorro, dê luz, dê graça, dê força e nos livra de todo mal. Também estendemos essa prece em favor da cidade do nosso ouvinte, aqui de Curitiba, para o Paraná, para o Brasil, para as nações. Nós oramos pela nação brasileira, Pai, para que tenhamos um final de semana de milagres, de maravilhas e que o Senhor esteja agindo e purificando a nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, os teus filhos e filhas, e onde chegar essa mensagem, onde chegar essa oração, chegue o teu agir para salvar, para curar, para libertar. E nós declaramos, Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso médico, Tu és o nosso advogado. O Senhor Jesus é tudo para nós. Portanto, diante desta bênção, da palavra e da oração, esta bênção alcance a todos os ouvintes e aos familiares dessas pessoas que nos ouvem com fé e acreditam no poder da oração da fé. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos este povo amado. Senhor, abençoa todas as redes de rádio que o Ministério Agindo Deus Impedirá está pregando o Evangelho, em várias delas. Abençoa cada grupo de rádio, abençoa também as plataformas digitais, o canal do YouTube e aqueles que nos ouvem pelo YouTube, que essa mensagem também chegue para milhares de pessoas e abençoa cada um
que vai compartilhar essa mensagem com outras pessoas, que essa pessoa também seja abençoada pelo fato de fazer parte dessa grande rede de evangelização. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos e declaramos e profetizamos 31 dias de um derramar do Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Gente querida, que Deus te ilumine, Deus te fortaleça, um excelente e abençoado final de semana para todos nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.